Chegamos ao final de junho, logo metade do ano já passou e chegou a hora de conhecer as mídias perdidas que foram encontradas até agora no ano. Eu acabei não fazendo vídeo sobre os achados do segundo semestre por ter tido poucos achados interessantes, pelo menos para mim. Mas em contrapartida, os achados até agora nesse ano foram bem curiosos e encerraram buscas que duraram décadas, então por que não falar sobre eles nesse vídeo? Então, sem mais explicações, vamos conhecer as Lost Mídias encontradas em 2026 no primeiro semestre. Para começar, teremos que dar uma leve roubada, porque o primeiro caso não se trata exatamente de um achado de 2026, mas sim do ano passado. No entanto, essa foi uma mídia que foi encontrada literalmente no último dia de 2025, no dia 31 de dezembro. Eu estou falando, é claro, do filme Empress Chang, um filme de animação que é uma coprodução entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O filme é baseado em uma lenda coreana e fala sobre uma garota que faz um sacrifício para um dragão do mar a fim de devolver a visão a seu pai cego. O filme foi lançado originalmente em 2005 e se tornou o primeiro a ser lançado simultaneamente nas duas Coreias, exibido em 4 cinemas da Coreia do Norte e em 51 cinemas na Coreia do Sul. O filme passou por festivais lá na Coreia e recebeu aclamação da crítica, apesar de ter sido considerado um fracasso de bilheteria, faturando $140 mil, enquanto o orçamento do filme foi de cerca de 6,5 milhões. Após a sua rodagem nos cinemas, o filme não ganhou nenhum lançamento em home video, ou mesmo um lançamento digital. Logo, ele não poderia ser encontrado em lugar nenhum. Teorizam que essa falta de um lançamento posterior se deu por causa da baixa bilheteria e também pelo aumento das tensões entre as duas Coreias, que possivelmente dificultou o lançamento. O filme teria passado em um canal de televisão chinês e possivelmente, apesar de não ser confirmado, pode ter passado na própria TV norte-coreana. Uma das únicas coisas que possuíamos do filme na internet era o seu trailer. Isso até o dia 31 de dezembro de 2025, quando um usuário upou o filme completo com legendas em inglês no YouTube. Essa cópia do filme foi comprada por esse usuário a partir de uma listagem feita de materiais do filme no Yahoo Japão, que incluía uma cópia completa do filme que foi enviada para distribuidores japoneses. Esse usuário do YouTube chamado Phileash comprou esses materiais e pouco tempo depois upou na internet. O filme ficou pouco tempo no YouTube, já que ele foi derrubado por direitos autorais, mas ele também foi preservado no Internet Archive, onde ele pode ser encontrado hoje. Um outro achado muito interessante dentro do cinema é um trabalho recuperado do cineasta Georges Méliès. Méliès é considerado um dos pioneiros do cinema e o primeiro a fazer praticamente tudo nesse meio. Ainda no século XIX, ele produzia filmes que possuíam efeitos visuais e truques de edição para criar os primeiros filmes de fantasia e ficção científica da história. Durante toda a sua carreira, ele produziu mais de 500 filmes. Um dos seus principais e mais conhecidos trabalhos é o filme Viagem à Lua, de 1902, que acompanha um grupo de astrônomos viajando até a Lua e lidando com os habitantes que lá moram. Muitos filmes criados pelo Méliès se perderam pelo tempo. Alguns deles, inclusive, foram destruídos pelo próprio cineasta lá em 1923, já no final de sua vida, enquanto ele sofria de problemas financeiros. Muito de seu trabalho se perdeu para sempre, porém, esse ano, um filme dele foi redescoberto e preservado. No caso, o filme Guguse e o Autômato, de 1897. Uma cópia do filme em nitrato ficou anos guardado no porão de um fazendeiro da Pensilvânia chamado Bill McFarlane. O filme, na verdade, era de seu bisavô, chamado William Delsey Frisbee, que durante o final do século XIX e início do século XX, exibia filmes de forma itinerante pela região rural do estado. O seu bisneto, em 2025, doou esses filmes que William possuía para a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, que identificou o filme perdido de Méliès e conseguiu restaurá-lo, com o filme sendo disponibilizado ao público em 26 de fevereiro de 2026.
O filme mostra um palhaço manipulando a manivela, um autômato vestido como um Pierrot, que o faz marchar enquanto a manivela girava. À medida que o filme passa, o autômato cresce até ganhar autonomia para por fim se voltar contra o palhaço e bater na cabeça dele com um bastão. O palhaço fica furioso e resolve destruir o autômato batendo com um martelo. Esse achado é de extrema importância para a ficção científica no cinema. Afinal, podemos considerar que essa é a primeira aparição de um robô em um filme, em uma época que o termo robô ainda não tinha sido criado, evidenciando ainda mais o pioneirismo de Méliès. Hoje você pode assistir esse pedaço da história do cinema no YouTube. Uma das primeiras mídias perdidas brasileiras que eu comentei aqui no canal foi um jogo social de navegador que marcou muito a minha infância. Eu estou falando, é claro, do MMO Cosmopax, um jogo online brasileiro que era feito nos moldes de outros jogos populares da época, como o Clube Penguin, sendo um jogo que te permitia criar um personagem e frequentar ambientes virtuais e interagir com outros jogadores. Um diferencial bem interessante do Cosmopax era a forma como você criava o seu personagem, já que você poderia criá-lo do zero utilizando caracteres de computador, como letras, números, asterísticos, parênteses e etc. O Cosmopax era um jogo que se derivava de uma série animada brasileira chamada Pixcodelix, que foi lançada em 2005 e passava lá no Cartoon Network. Em algum momento durante a segunda metade dos anos 2000, o Cosmopax foi lançado e se tornou um jogo bastante popular. Eu lembro que as salas do jogo estavam quase sempre lotadas e existiam blogs dedicados a falar do jogo e trazer atualizações. No entanto, assim como aconteceu com a maioria dos jogos sociais, com a chegada dos anos 2010, o Cosmopax começou a rapidamente perder jogadores, o que pode ter motivado a empresa que cuidava do jogo a encerrá-lo em definitivo. O Cosmopax saiu do ar em torno de julho de 2013, quando na página do site apareceu um aviso dizendo que Cosmopax estava sendo atacada por extraterrestres. Esse aviso era colocado quando havia alguma atualização no jogo, que o deixava temporariamente indisponível. A questão é que, desta vez, o jogo nunca mais voltou, e em um certo momento, até o site em que ele estava hospedado saiu do ar. Como o jogo não foi preservado de nenhuma forma na época, como em servidores piratas, tornou-se impossível jogá-lo por anos, com aparentemente também os arquivos do jogo se perdendo. A única coisa disponível do Cosmopax por mais de 10 anos foram algumas imagens e vídeos de gameplay no YouTube. Isso até 2024, quando um grupo conhecido como Cosmopax BR, através da página deles no Twitter, anunciaram que eles estavam trabalhando para ressuscitar o Cosmopax. Isso foi possível graças a um dos membros desse grupo ter arquivado arquivos salvos do jogo em seu computador, o que auxiliaram eles a colocarem o Cosmopax de volta no ar. Ainda em 2024, uma versão jogável mais incompleta do jogo ficou no ar por alguns dias antes de ser desativado novamente. Só foi agora, em abril de 2026, que o grupo disponibilizou uma versão jogável no site Cosmopax BR. Aparentemente, eles conseguiram mais arquivos do jogo graças a um ex-jogador que os disponibilizou, o que gerou uma versão mais completa e próxima ao que o jogo era há 13 anos atrás. Essa é ainda uma versão beta dessa recriação, ainda não tendo muitas features que o jogo original tinha, mas o importante é que o Cosmopax está de volta no ar. Eu admito que voltar a jogar esse jogo depois de tanto tempo é uma sensação bem estranha, como se você visitasse a casa que você vivia há anos atrás. Enfim, o lendário Cosmopax já não é mais apenas uma lembrança. E para continuar no mundo dos jogos, temos mais alguns outros casos envolvendo esse universo que foram finalmente encontrados esse ano. Um deles é um jogo cancelado baseado na franquia Highlander, que estava sendo desenvolvido pela Square Enix para ser lançado para o Xbox 360, para o PC e para o PS3. Ele seria um jogo de ação em terceira pessoa, onde o jogador controlaria um personagem chamado Owen MacLeod, um imortal descendente do Connor MacLeod da série
série original. Uma das mecânicas do jogo, inclusive, era condizente com a lore da franquia. Com o personagem principal sendo um imortal, a única forma de morrer no jogo é se seu personagem fosse decapitado. O Highlander The Game foi anunciado em janeiro de 2008 a partir de um trailer postado no site Game Trailers. Porém, o jogo nunca viu a luz do dia, com seu cancelamento sendo confirmado em dezembro de 2010. Esse é o caso de diversos jogos que nunca são lançados. A maioria, mesmo tendo protótipos feitos, nada do jogo, pelo menos algo jogável, nunca é disponibilizado ao público. Porém, conseguiram recuperar o protótipo desse Highlander The Game, que foi encontrado em 27 de fevereiro de 2026, a partir de uma build datada de 2008, que foi encontrada dentro dos arquivos de um dev kit do Xbox 360. Um dev kit é uma espécie de console usada pelos desenvolvedores para testar o jogo durante o desenvolvimento. Essa build, como ela é bem antiga, é uma versão do jogo incompleta e com vários bugs, mas ainda assim é um grande achado. Hoje é possível jogar essa build através de emuladores. E em 30 de maio de 2026 foi encontrada uma mídia perdida relacionada ao jogo GTA San Andreas. Sim, esse jogo se recusa a morrer. Essa mídia é um vídeo de 5 minutos que mostra trechos de gameplay da beta do jogo. Esse vídeo foi disponibilizado no YouTube pelo Adam Dory, que trabalhava em um site de jogos lá nos anos 2000 chamado Kikizo. Esse site, cerca de 2 meses antes do lançamento do GTA San Andreas, lá em agosto de 2004, recebeu esse vídeo da própria Rockstar para publicar no site. Por anos o conteúdo completo do vídeo estava perdido, no entanto, existem uploads obscuros no YouTube que já tinham trechos desse vídeo disponível, que foram postados ali ainda nos anos 2000. Os autores desses uploads provavelmente pegaram esses trechos do vídeo do próprio site da Kikizo, que em algum momento o site foi encerrado e o vídeo foi perdido. O vídeo mostra diferentes skins para os policiais, uma cena que não está no jogo final mostrando a praia de Los Santos cheia de pessoas, além de uma cena que mostra o CJ jogando basquete. Apesar das mudanças, a versão do jogo que temos nessa gravação é bem próxima da que foi lançada lá em outubro de 2004, mas essa é, ainda assim, uma das gravações mais antigas que temos disponível desse jogo clássico. Outra mídia que eu já falei por aqui que foi finalmente encontrada é uma animação bem obscura e bizarra relacionada à Disney. No caso, o curta Uncle Walt. Uncle Walt é uma animação criada por Robert Swart em 1964. Swart criou esse curta enquanto ele ainda era um estudante de animação na UCLA, e ele o fez para uma oficina da universidade. O curta é uma grande paródia da figura do Walt Disney, e a Disney como um todo. O filme mostra personagens como Mickey e a Minnie cantando uma canção e fugindo de caricaturas racistas de africanos e árabes. Outra cena mostra centauras e sereias como, digamos, garotas de programa, tendo o Pateta, sim, o Pateta como cafetão. O curta se trata, na verdade, de diversos segmentos deturpando produções da Disney e as transformando em peças mais adultas e impróprias. O filme teve apenas uma única exibição pública que ocorreu lá em 1972, e desde então o filme nunca mais foi visto. Apesar de ser de conhecimento que o curta estava preservado na Academy Film Archive, uma iniciativa da Academia de Cinema de preservação. O curta está preservado lá dentro da coleção de trabalhos do Robert Swart, que curiosamente é um animador que já foi indicado 2 vezes ao Oscar. Uma delas, ele foi indicado pelos efeitos visuais do filme do Star Trek.
Em 2024, a loja de DVDs e Blu-rays Thunder Bean Shop anunciou que iria lançar um Blu-ray chamado Public Domain Mouse Adventures, que seria um Blu-ray com vários curtas hoje em domínio público do Mickey. Além desses curtas, a Thunder Bean anunciou que o curta do Uncle Alt também estaria nesse Blu-ray, o que finalmente o disponibilizaria ao público. Mais ou menos nessa mesma época, apareceu no eBay um anúncio de um rolo de filme do curta sendo vendido pelo preço inicial de $150. Esse anúncio providenciou também as primeiras imagens do curta na internet, nos dando uma ideia pela primeira vez de como o curta se parecia. Esse rolo de filme foi vendido por $175 no final, mas não foi disponibilizado pelo comprador. O caso do Blu-ray também deu errado, já que a Thunder Bean, em agosto de 2024, voltou atrás e anunciou que aquele Blu-ray que estavam planejando não teria o curta do Uncle Alt nele. Eles justificaram isso falando apenas que diversos fatores relacionados ao filme os fizeram tirar o curta da compilação, nunca explicando exatamente qual eram esses diversos fatores. Aparentemente, o próprio Swart teria ameaçado processar a Thunder Bean Shop se eles lançassem o Blu-ray com curta. Foi só em 12 de janeiro de 2026 que o curta foi finalmente disponibilizado para o público, sendo postado no YouTube pelo usuário AnkiNPC, que conseguiu uma cópia dele após comprá-lo de um outro anunciante no eBay, oferecendo para ele $950 pelo rolo do filme, muito mais do que aqueles $175 do outro anúncio. Após conseguir uma cópia, ele entrou em contato com a empresa para digitalizar seu conteúdo e posteriormente postá-lo na internet. Ele até chegou a fazer um documentário sobre a busca do curta chamado The Story of Uncle Alt, que também está disponível no seu canal. Ele de início planejava lançar o curta na internet com o apoio do próprio Swart, mas isso não deu em nada e ele resolveu lançar no YouTube mesmo e fazer o documentário por ele próprio. Aparentemente, a resistência de Swart em lançar seu próprio curta vem de um possível medo dele de ser processado pela Disney, o que explica o curta ter ficado indisponível para o público por 54 anos. No início do vídeo eu comentei sobre o achado de um filme perdido do Méliès, que é um artista que possui muitas Lost Medias. Outro elemento muito presente na comunidade Lost Media, por ter muitos casos ainda não resolvidos, é a série britânica de ficção científica Doctor Who. Doctor Who é uma série que estreou lá em 1963 e pelo menos a dita série clássica durou até 1989. Porém, a versão moderna da série dura até hoje. Muitos dos episódios dos primeiros seriais de Doctor Who, que envolvem especialmente o primeiro e o segundo Doutor, hoje estão perdidos. Isso se deu principalmente pelo fato da BBC, a emissora do programa, na época não dar muita importância para a preservação dos episódios, descartando ou reutilizando os negativos em que esses materiais foram gravados. Apesar disso, muitos episódios antes perdidos foram recuperados ao passar dos anos, com episódios sendo encontrados lá na Nigéria e outros encontrados em um porão de uma igreja mórmon. E bem recentemente, mais 2 episódios ali do primeiro Doutor foram recuperados, no caso, os episódios The Nightmare Begins e The Devil's Planet. O primeiro e o terceiro episódio de um dos seriais com mais episódios perdidos, o The Daleks Master Plan, que é uma épica história do Doutor enfrentando um dos seus principais antagonistas, os Daleks, que contém 13 episódios. Cópias desses 2 episódios estavam em posse de um colecionador que foi identificado por um fundo de caridade inglês chamado Film is Fabulous, que é composto por entusiastas de cinema. Esse colecionador concordou que esses negativos fossem digitalizados pela Film is Fabulous em outubro de 2025, porém ele infelizmente veio a falecer e o fundo de caridade teve que ir à corte para que eles conseguissem que esse acordo fosse honrado pela família do colecionador. Eles então conseguiram recuperar os episódios, os digitalizaram e os enviaram para a BBC, e hoje eles estão disponíveis no serviço de streaming da emissora.
Por fim, temos um caso recente que tornou-se infame dentro da comunidade, que apesar de estar nesse vídeo, não se tem 100% de certeza se esse conteúdo foi realmente encontrado. Deixa eu explicar. Você já deve ter ouvido falar do caso do vídeo perdido Play2, um suposto vídeo de terror extremamente obscuro no YouTube que ganhou atenção ao aparecer em um vídeo de um outro canal do YouTube chamado WatchData, que é um daqueles canais que fazem vídeos ranqueando coisas variadas. O vídeo em que esse tal Play2 aparece é um vídeo ranqueando os vídeos mais assustadores do YouTube que foi postado pelo WatchData em outubro de 2022. Os vídeos que aparecem nessa compilação eram ranqueados dos vídeos com mais visualizações, terminando com os com menos visualizações. O último vídeo que encerrava a compilação era justamente o tal Play2, que foi um vídeo postado pelo canal Modder8538, que na época em que ele apareceu no vídeo do WatchData, ele possuía apenas 77 visualizações. O vídeo tinha também uma descrição bem enigmática, descrito como o usuário Modder8538 dá ao espectador um aviso que o pior ainda está por vir, mostrando apenas uma única imagem do vídeo onde mostra uma pessoa acendendo um isqueiro. O fato desse ser o vídeo com menos visualização da compilação fez muitas pessoas irem atrás do vídeo para sanar a sua curiosidade. Porém, pouco tempo após o WatchData fazer aquele vídeo, tanto o vídeo do Play2 quanto o canal inteiro do Modder8538 foram derrubados do YouTube. Isso, um tempo depois, gerou uma grande busca para recuperar esse vídeo perdido. Descobriu-se que o vídeo tinha sido reupado em um site chamado Bilibili, uma espécie de YouTube chinês, mas ele também tinha sido removido desse site. A única coisa que tínhamos do vídeo era a imagem da pessoa segurando o isqueiro e relatos de pessoas que afirmaram terem visto o vídeo, principalmente através desse reupload do Bilibili. As descrições tinham algumas diferenças. Alguns afirmavam que durante o vídeo várias frases apareciam como I'll do it, ou eu vou fazer isso. E no final, um jumpscare aparecia no vídeo. E praticamente do nada, recentemente, em abril de 2026, um suposto reupload do Play2 apareceu na internet, reaparecendo primeiro lá no próprio Bilibili, sendo upado no YouTube pelo canal O Ceifador. O vídeo mostra a pessoa acendendo o isqueiro com um som ambiente estranho de fundo, enquanto as palavras hello e not over aparecem no começo e no final do vídeo. Existe uma notável divisão entre as pessoas em relação a esse vídeo. Alguns realmente acreditam que esse é o vídeo original finalmente encontrado, mas outros têm certas dúvidas. Afinal, esse vídeo não bate 100% com os relatos que foram coletados antes desse vídeo ser, entre aspas, encontrado, contendo inclusive o jumpscare no vídeo. Isso fez muita gente, inclusive, se decepcionar com esse achado. Afinal, alguns esperavam que o vídeo fosse mais assustador do que ele realmente é. Também é levantado a possibilidade desse vídeo ser uma recriação do Play 2 feita com inteligência artificial, o que é uma possibilidade nos dias de hoje, mas isso nunca foi confirmado. Afinal, não tem nada no vídeo que dá para exatamente cravar que foi feito com IA. Logo, ainda não se tem pelo menos 100% de certeza se o infame Play2 pode ser considerado uma mídia encontrada ou se ele está perdido e o seu conteúdo ainda é um mistério. Então eu acho que é isso. Esse foi o compilado de mídias que foram finalmente encontradas em 2026. É claro, isso é apenas um recorte dos achados que eu julgo ser mais interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.